Bruxelas é uma cidade que muita gente deixa de fora do roteiro no Eurotrip achando que não vale a pena visitar. Mas será? Nesse vídeo a gente vai te mostrar o que tem para fazer aqui em Bruxelas, como você pode aproveitar mais sua viagem, mostrar o preço de tudo e contar o que a gente achou que é furada também para você deixar de fora do roteiro. Vamos nessa? Fala, viajante! Seja muito bem-vindo a Bruxelas e muito bem-vindo aqui ao canal também. Se você não me conhece ainda, eu sou a Lila, aqui no Você Viajante. A gente está sempre viajando, buscando história, cultura, gastronomia e boas cervejinhas no caminho. A gente vai te mostrar boas opções de passeios para você fazer aqui em pelo menos um dia, que é o tempo que a maioria das pessoas fica aqui em Bruxelas. Vamos começar botando o elefante da delírio em cima dessa mesa, porque realmente Bruxelas é uma capital polêmica. Tem gente que ama, tem gente que vem pra cá e acha bem mais ou menos, bem sem gracinha. Quem tá certo? Eu diria que você tem que vir aqui e descobrir, porque é o único jeito da gente realmente entender se uma cidade é pra gente ou não. Mas já vou te adiantar que Bruxelas pode te surpreender bastante, tá? Especialmente se você for como a gente, que adora uma cervejinha, porque a cidade tem uma tradição cervejeira enorme. Uma outra coisa para você saber já de antemão, antes de chegar aqui em Bruxelas, é que a cidade é a capital da União Europeia. E isso tem um impacto direto na vida da cidade, porque você vai ver aqui muitos povos diferentes. Muita gente passa aqui pela cidade, seja para trabalhar, seja imigrando realmente. É uma cidade com muitos povos diferentes e você vê aquele temperinho diferente, sabe? A cidade tem essa mistura. Essa diversidade está em toda parte, inclusive no idioma que eles falam. Porque aqui metade da galera fala francês, a outra está falando holandês, as placas da cidade estão nos dois idiomas e todo mundo, no fim das contas, fala inglês. Então, com o inglês, você consegue se virar muito bem por aqui. E para começar nosso rolê, a gente veio aqui para o clássico. Estou no meio da Grand Place de Bruxelas, a maior praça da cidade, também chamada de Grote Markt, dependendo do idioma que você usar. E é uma praça muito bonita, né? Muita gente considera a praça mais bonita da Europa inteira. O que você acha? Eu concordo, eu acho essa daqui uma praça fenomenal. A história da Grand Place de Bruxelas começa lá no século XI, quando aqui nesse lugar começou a funcionar um mercado ao ar livre. Tanto é por isso que a praça ainda é conhecida até hoje como Praça do Mercado. Só que os prédios do século XI não existem mais. Tudo isso que a gente está vendo aqui no entorno da praça é mais ou menos do século XVII. Isso porque, em 1695, eles entraram numa guerra com a França e a França bombardeou essa praça inteirinha. Os belgas tiveram que reconstruir e aí a proposta foi fazer ainda mais bonita do que era antes. Eles capricharam mesmo, né? Olha só essa praça, gente. Essa praça é cheia de curiosidades e uma das principais está nesse prédio aqui atrás de mim, que é o Hotel de Ville, a prefeitura de Bruxelas. E se você olhar, ele tem várias diferenças de um lado para o outro, né? O lado de cá é bem maior do que o lado de cá, as janelas são diferentes também. E tem várias lendas que tentam explicar isso. Uma delas diz que quando o arquiteto percebeu que fizeram diferente do projeto, ele se jogou de cima do prédio. Outro pessoal diz que o belga estava tão empolgado bebendo cerveja que nem percebeu que estavam fazendo diferente até inaugurar. Não é nada disso, tá? A história real é que esse prédio foi construído em épocas diferentes. O lado maior veio primeiro, que ainda tinha bastante espaço aqui na praça, e depois, quando eles foram construir o lado de cá, já não tinha mais espaço, porque já tinha rua, já tinha outros prédios na praça, e eles tiveram que fazer assim, menorzinho, e ficou diferente. Vale muito a pena você prestar atenção também nos símbolos que existem em cada prédio, porque eles contam uma história. Esses prédios aqui, todos pertenciam às antigas guildas comerciais aqui de Bruxelas. Eram associações comerciais, vamos dizer assim, cada profissão tinha uma. Tinha a do padeiro, tinha a do açougueiro. Se você olhar exatamente esse aqui atrás de mim, que tem o ganso, era o prédio dos açougueiros. Do lado dele, que tem uma estátua lá em cima, e tem escrito no prédio, Casa dos Cervejeiros, porque era a casa do pessoal que fazia cerveja. E cada prédio aqui pertencia a uma dessas associações, que na época chamavam de guildas. O que aconteceu quando eles destruíram a praça foi que cada associação comercial bancou a reconstrução do seu prédio e eles queriam chamar a atenção e dizer que eles podiam mais que os outros, né? Então cada um foi fazendo o prédio mais bonito e mais caprichado
acabou dando nessa praça linda que a gente vê hoje. Aqui hoje em dia não tem mais as guildas, mas funcionam comércios, cada um é um restaurante, lojinha. E aqui nessa praça também é legal porque saem os free walking tours, que é um passeio que a gente sempre faz. Inclusive a gente fez aqui em Bruxelas e recomendo que você faça também. Vou deixar o QR Code aqui para você reservar, que é um passeio que você vai com o guia, ele te mostra os detalhes aqui dessa praça, de outros pontos turísticos de Bruxelas, e no final do passeio você retribui com uma gorjeta voluntária. O pessoal dá aí mais ou menos uns 10 euros de média de contribuição, mas fica a seu critério, você dá quanto você puder. E é um passeio que sempre tem muita informação, vale a pena colocar no roteiro. Se tem uma dica para te dar, vale a pena vir aqui na Grand Place de manhã cedinho, antes dos grupos, então ali entre 8 e 9 horas já vale a pena você vir, que você pega a praça um pouquinho mais vazia, mas também precisa vir aqui de noite, que a praça vira outra praça toda iluminada. E continuando o nosso passeio, eu vou te levar para ver duas personalidades aqui de Bruxelas. Vem comigo. Fechou. Chegamos aqui na primeira personalidade belga, provavelmente um dos mais conhecidos do mundo, que é o Tintin. Ele foi criado em 1929 como um suplemento, uma tirinha para crianças dentro de um jornal católico aqui da Bélgica. E ele foi produzido pelo Hergé até a morte dele em 83 por mais de 50 anos. Esse QR Code aqui dá acesso à rota completa. Você consegue ver onde estão os outros murais aqui em Bruxelas e consegue fazer um roteirinho seguindo os personagens principais aqui da cidade. E não só Tintin tem nos murais nas paredes, tem vários outros personagens de histórias em quadrinhos pintadas por toda Bruxelas. E vale muito a pena sempre você passar a dar uma conferida, que são vários desenhos clássicos. Eu assisti muitos deles na minha infância, mas eu sou vintage. E a gente está na mesma rua, descendo a Grand Place, a gente passou no primeiro mural do Tintin e agora essa aglomeração aqui, ó, já são os fãs da nossa segunda personalidade, que é o Manneken Pis, a estátua mais famosa de Bruxelas, e ele provavelmente é menor do que você imagina. Vem ver! É muito pequenininha a estátua, gente. Acho que é do tamanho de um bebezinho mesmo. E é até contrastante com a quantidade de gente que se aglomera aqui na frente para tirar foto do nosso Manneken Pis. Eu fui procurar para fazer esse vídeo qual o tamanho da estátua. E no fim das contas não consegui chegar na conclusão, porque tem site que fala que é 50, tem site que fala que é 60. A gente tentou medir ali com aquela trena do celular, não deu muito certo. Então vai ficar aí nessa média entre 50 e 60 centímetros. E o mais curioso é que ele é realmente uma personalidade. Ele tem um guarda-roupa inteiro com mais de 11 mil peças. Hoje ele tá peladinho. Nem devia, né? Porque tá meio frio. Mas vez ou outra eles colocam ele vestidinho com roupas temáticas, é muito bonitinho. Uma coisa que pouca gente sabe é que essa estátua já foi depredada, já foi roubada, por isso eles retiraram a original daqui. Ela não fica mais aqui, isso é uma cópia. Todo mundo aqui tá tendo foto da cópia, porque a original fica dentro do Museu da Cidade de Bruxelas, lá na Grand Place. E além dessa estátua aqui, tem mais duas estátuas mijonas em Bruxelas. Tem a menininha mijona, que é a Jeannette Pis, que está fazendo xixi dela lá perto dele no café. E tem também o cachorrinho mijão, que não é uma fonte como as outras, ele é apenas um cachorrinho na posição de fazer xixi, que é o Zinek Pis. E ele está fazendo xixi num cruzamento aqui em Bruxelas, aqui pertinho também. E que tá uma cervejinha com vista. Olha esse visual, gente, que coisa mais linda. A gente tá em cima do terraço do prédio da Bolsa, que é um prédio histórico aqui em Bruxelas. Hoje no prédio funciona um museu dedicado à cerveja também. E aqui no terraço funciona um bar. E você pode visitar independente. Se você vier com o museu, você tem desconto na cerveja. Se você vier por conta, você pode comprar sua cervejinha aqui também e brindar com essa vista. Muito lindo, né? E a gente não comprou o ingresso desse museu, tá? A gente realmente foi só pro rooftop tomar nossa cervejinha, porque eu tinha lido na internet alguns reviews aqui sobre o Belgian Beer World e que não era muito bom, que a experiência não era assim essas coisas. A gente resolveu não pagar. Aí depois eu descobri que o ingresso aqui no Museu da Cerveja também dá direito a visitar esse sítio arqueológico que fica ao lado do prédio da Bolsa. Quando você vier caminhando aqui na calçada, dá pra ver umas bolotas aqui, ó. Se você olhar lá dentro, é um sítio arqueológico que tem no subsolo. E é um pedacinho da história aqui da cidade, ruínas de um antigo convento franciscano. Fiquei com vontade de ver as ruínas, vocês sabem que eu adoro esse tipo de passeio. Mas aí eu já não tinha pagado ingresso e deixei pra lá. Se você vier aqui em Bruxelas e visitar, me conta como foi que eu vou adorar saber.
Para nossa sorte parou de ventar, né? Porque tava ventando um monte, aqui em cima ia ficar bem ruim. Mas agora como tá sem vento, tá uma maravilha. Só tem que ter cuidado com a beirinha aqui, ó. Porque a gente tá numa mesa bem na varanda e não tem parapeito não, tá? Se cair, é lá embaixo. Então cuidado com a tua foto de cerveja aqui para não chegar muito perto da beira. Fica aqui dentro na região segura, mas dá para curtir muito esse visual. Olha que lindo. Sabe o que é mais legal? Eu gosto de viajar assim, deixando as cidades me surpreenderem. A gente passou em frente a esse prédio que eu achei bonito e eu ouvi uma música lá dentro. Pra surpresa minha, o prédio tem história e lá dentro tá rolando uma festinha bem bacana. Vem ver. Esse lugar aqui guarda muita história de Bruxelas, tá? Contam que foi bem aqui que Bruxelas nasceu. Lá no passado, isso aqui era uma ilha que pertencia ao rio Sene. Esse rio a gente não vê mais hoje, ele passa por baixo da cidade de Bruxelas. E eles construíram aqui uma igreja, que é a igreja de Saint-Guéry, que marca o comecinho da cidade. Essa igreja foi demolida no século XVIII, depois eles construíram aqui um mercado público totalmente coberto. Essa estrutura que a gente está vendo hoje é mais ou menos como era. E eles vendiam aqui carnes, vegetais. Acabou que isso caiu em desuso na época da guerra, porque aí vieram os supermercados também, não tinha mais uso esse mercado. E ficou desativado até que eles reinauguraram como espaço cultural. E hoje acontecem eventos aqui, vem a galera, é um ponto de encontro em Bruxelas. E olha que animada a festinha que tá rolando hoje. Esse lugar aqui é perfeito pra gente dar aquela namorada de vitrine que a gente adora nas viagens. Eu tô em frente agora à Galeria Real Saint-Rupert, não sei exatamente como fala, mas esse lugar aqui tem uma arquitetura maravilhosa, parece um palácio de cristal, assim, é muito bonito e tem várias lojas bacanas aí dentro, inclusive várias chocolaterias, um lugar perfeito para comprar aquele chocolatinho da viagem. Vamos dar uma olhada. E a Galeria Saint-Rupert, na verdade, ela é dividida em duas galerias. A Galeria da Rainha, que é a primeira parte do que a gente acabou de passar, e aqui a Galeria do Rei. E para você que gosta de arquitetura, eu vou deixar a dica de 2 prédios que você pode visitar aqui completamente de graça e que eu achei muito bacanas. O primeiro é o Museu do Banco Nacional da Bélgica. Ele funciona nesse prédio neoclássico, todo maravilhoso. A arquitetura de dentro é muito bonita e a história do museu também é muito legal, porque ele conta a história da moeda. Desde quando a gente fazia trocas até o surgimento do dinheiro e como surgiu o euro e como o euro está hoje, em que países usam. É bem interessante, o museu interativo, tem audioguia, é bem legal. Logo pertinho dele eu visitei também a Catedral de São Miguel e Gúdula, que é maravilhosa, gente. Que igreja linda! Ela é do século XVI, tem vários vitrais, a luz entrando na igreja é uma coisa espetacular. Também é gratuito, só tem um pedacinho dela que é pago. Se você pagar 2 euros, você consegue acessar o subterrâneo, que também tem uma parte histórica, um sítio arqueológico. Mas a igreja em si é totalmente gratuita e olha que linda que ela é. Na dúvida real se tá vendo um chocolate ou uma joia, né, gente? Olha essa vitrine, que coisa espetacular. Esse formatinho de chocolate é muito comum aqui na Bélgica. Ele é o praliné. É uma casca fininha e bem crocante de chocolate e por dentro ele tem um recheio que pode ser cremoso, tipo uma ganache, ou pode ser um pouquinho mais duro, aí um caramelo, um licor, depende do praliné. Cada um deles é uma receita e cada um desses aqui é um sabor diferente. Bruxelas foi onde isso aqui surgiu e tem opções de chocolate aqui para todos os gostos. Essa loja aqui é uma das mais caras. Eu vim porque eu queria ver mesmo qual é o chocolate da realeza aqui. Eles são a chocolateria de luxo que atende a família real belga e você pode comprar aqui desde 2 unidades. Sai caro mesmo assim, imagina, 2 unidades sai mais de 3 euros cada chocolatinho.
mas você pode comprar apenas 2 e provar, para ter aquele gostinho de também pertencer à realeza por um tempo, né? E se você quiser opções mais amigáveis de chocolateria, tem outras lojas, você encontra loja de chocolate em toda esquina aqui na Bélgica. Eu quero te indicar essa porque ela é uma referência e tem muita história também. Ela está aqui desde 1919. E o legal aqui de Bruxelas é que a maior parte dos pontos turísticos fica pertinho um do outro. A gente chegou agora no Monte des Arts. Se você vier caminhando da Grand Place para cá, vai dar aí uns 15 minutinhos. E é esse mirante lindo aqui, ó. Tem um jardim maravilhoso aqui na frente e vista para a cidade. Você pode vir aqui e garantir sua foto. Se você continuar subindo de Monte des Arts, você chega nessa praça onde eu estou agora, que é a Praça Real, coladinha com o Palácio Real de Bruxelas. É uma parte monumental da cidade, parece que tudo aqui é imenso, feito para impressionar, e é o lugar perfeito para a gente conversar que toda essa beleza que a gente está vendo aqui teve um preço e foi um preço muito caro. Tudo isso aqui que a gente está vendo foi uma reforma urbana que fizeram aqui em Bruxelas. Um rei fez. Ele era Leopoldo II, ele reinou entre o finalzinho do século XIX e comecinho do século XX. E ele ficou conhecido como o rei construtor, porque ele queria tornar a cidade um exemplo de urbanidade, ruas muito largas, prédios monumentais. Quando você faz uma reforma na sua casa, é quase certo que você vai estourar o orçamento, né? A obra vai muito dinheiro. Então imagina que para o Leopoldo II reformar uma cidade inteira, ele precisava de uma verba bem grande. E esse rei construtor conseguiu isso explorando um país inteiro. Na época, o Congo era propriedade e ele explorou brutalmente o país. Foi uma morte em massa, ele fez uma dizimação da população, escravidão, recurso natural, tudo que você imaginar, ele tirou até a última gota que ele podia para conseguir o dinheiro de construir isso aqui. Então, quando a gente vai passeando pela Europa, é sempre bom a gente pensar que o dinheiro e a beleza que a gente vê num país assim, quase sempre ela veio da exploração de um país colonizado. Isso, inclusive, aconteceu no Brasil. Então é bom a gente pensar nisso para passear por aqui sempre com isso na cabeça. Se você é fã de cerveja e está vindo aqui para Bruxelas, tem uma experiência incrível e que você só pode viver aqui. Afinal, a gente está na região onde se fabricam as cervejas Lambic, que são cervejas de fermentação espontânea, dos métodos mais antigos de fazer cerveja no mundo e que é mantido feito aqui do jeitinho que sempre foi, pela cervejaria Cantillon. Ela fica na cidade de Bruxelas, não fica exatamente no centro, daí uns 10 minutinhos de tram para você chegar aqui, muito fácil, e você pode participar de um tour guiado. Se você vier durante a semana, você faz um tour autoguiado, e se você vier no final de semana, ao sábado, tem um tour guiado com o pessoal da cervejaria, que é um passeio super explicativo e que a gente vai começar agora. E a Cantillon não é apenas uma cervejaria, é bom vir com isso em mente, tá? Isso aqui é um museu da história da cerveja. Imagina que essa aqui é a última cervejaria tradicional de Bruxelas que ainda produz uma autêntica lambic, uma cerveja como se fazia exatamente no século XIX. Ele não usa fermento industrial, como a gente vê em outras cervejarias. Isso aqui é feito com fermentação espontânea. Eles deixam o mosto da cerveja nesse balde imenso aqui, ó, tá vendo essa bacia gigante aqui? A cerveja dorme aqui, fica exposta ao ar que tem aqui na cidade de Bruxelas e é essas leveduras, esses micro-organismos que estão no ar que vão fermentar a cerveja. Por isso não tem um controle assim de como é que acontece o processo. É totalmente selvagem e cada cerveja é uma cerveja. Depois eles têm os métodos de fazer, os blends, para poder trazer aí uma regularidade, né? Pra você ter sempre sabendo que você está comprando uma garrafa da Cantillon e o que você espera daquela garrafa. Mas de forma geral, o processo é sempre uma surpresa. É uma cerveja como não se faz em nenhum outro lugar do mundo e vale muito a pena você vir conhecer o processo. E o tour termina da melhor forma, né? Com degustação. E aqui a gente degusta 3 amostras. A primeira, que eu já bebi, é a amostra da cerveja mais jovem, a Lambic. Aí depois vem a Gueuze, que é essa cerveja aqui prontinha. Ela tava com espuma tão linda. Acho que eu tenho imagem da espuma, mas agora a espuma já se foi.
E por último, a gente tem a cerveja frutada, que no dia de hoje foi a de raspberry, que tá linda, olha que cor maravilhosa. E aí, gente, é o seguinte, se você nunca bebeu uma lambic, você vai achar esquisito. Vou dizer pro mínimo esquisito, talvez você ache ruim. E é um paladar que a gente não está muito acostumado, porque ela tem uma complexidade de sabores que não é muito fácil encontrar em outras cervejas. A fermentação espontânea faz diferença real oficial. Então vai com o coração e mente aberta, tá? Porque vai ser provavelmente um primeiro impacto. E aí eu te digo, na primeira vez eu não gostei, aí eu fui provando, foi melhorando. E hoje eu acho uma cerveja muito saborosa, muito refrescante. Eu gosto muito de sour. A gente tem muito sour no Brasil. Se você tem um paladar bom para sour, é bem possível que você encontre seu caminho para cá. Não é a mesma coisa, é bem diferente. Eu acho isso aqui bem mais potente na boca. Para comparação de nível de álcool, a Jovem tinha 5% mais ou menos, a Guinness também tem 5% mais ou menos, e a frutada tem um pouquinho mais, chega aí perto de 6% de álcool. São cervejas levinhas para você beber assim, ó, de boas. E são cervejas que podem envelhecer muito bem. Tem gente que compra lambic e guarda aí por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele estava falando no tour que não tem data de vencimento. Você tem, no máximo assim, se a legislação pedir, você bota um consumo até 20 anos. Porque não tem, ela pode envelhecer muito bem. Só que no Brasil é ruim, tá? Porque eu perguntei ele qual era a melhor temperatura. Ele, 10 graus. Não refrigera a cerveja. Onde é que a gente guarda no Brasil a 10 graus, gente? Não tem como. No Rio de Janeiro não tem como. Tem que ser uma adega realmente especializada. Se você não tiver isso, aí fica complicado de guardar. Mas com a minha formadinha. Ela é linda. E ela é super turva. O corpo dela é super turva. É um amarelo bem dourado, mas ela é bem turva. Mas é muito refrescante, muito, muito, muito. Não refrescante de ir pra praia bebendo. Ou pode, quem sabe? Pode. Se arrumar uma praia por aqui. E acabamos de chegar na nossa próxima parada, Delirium Village. Aqui onde fica o Delirium Café, um dos bares mais famosos aqui de Bruxelas e parada obrigatória para quem gosta de uma cerveja. Eles inclusive estão no Guinness Book. Eles têm um bar no subsolo e mais um terraço onde você pode curtir uma das cervejas que eles têm aqui na casa. Esse bar está no Guinness Book porque em 2004 eles pararam para contar o estoque e eles tinham 2.004 cervejas diferentes em estoque para você poder consumir. Esse bar da Delirium é um acontecimento, é um ponto turístico imperdível aqui em Bruxelas, mesmo que você não goste de cerveja. Olha só a estrutura aqui do bar, você vai entrando num lugar, entrando no outro, quando você vê, você está no terceiro bar já e na quinta cerveja, sem nem perceber como isso aconteceu. Aqui tem o primeiro bar, que logo que a gente entra, esse bar do térreo, tem várias mesas compartilhadas, tem o balcão aqui com as cervejas. Aí você pode ir pro bar do subsolo, que é um pouco mais caverninha, assim, sabe? É o meu favorito, eu confesso que esse aqui é o que eu mais gosto. Tem vários barris aqui que servem de mesas também. E tem os balcões, e nesse bar aqui rolam as promoções. Vez ou outra tem compre uma, leve duas, uma cerveja que estão perto do vencimento. Esse bar aqui é bem legal. E se você for pro bar lá de cima, o bar que tem no primeiro andar, aí também tem algumas mesas, ele é mais iluminado. Pode ver que tem mais luz aqui. E tem um terracinho ali fora com as mesas ao ar livre. Meio pequenininho, mas tem também. Então é um bar que você vai vivendo experiências diferentes em cada andar. O que eu recomendo para você aqui é passear por todos e escolher o seu favorito. E aí escolher uma cerveja, né? E recomendo muito você tomar uma cerveja da casa, claro, a Delirium Trimmings, que é a cerveja mais famosa do bar. Só um conselho importante que eu tenho para te dar aqui é para ter cuidado com as suas coisas, porque esse bar é muito turístico e é muito visado pelos pickpockets, porque imagina, é um lugar fácil você ir aqui de um bar para o outro, para você rapidamente sair também do bar. Então eles circulam por aqui e pegam coisas de quem está despercebido. Então fica ligado com as suas coisas, guarda bem sua bolsa, não dá bobeira, aproveita, se diverte, mas não marca bobeira aqui. E se você quer dicas de onde comer e beber muito bem aqui em Bruxelas, é claro que a gente gravou um vídeo especial sobre isso. Vou deixar aqui no card e também na descrição, confere lá que tem muita dica boa de pratos típicos aqui da cidade, com o preço de tudo, para você já se planejar. Tudo isso que a gente visitou até agora fica aqui no centro de Bruxelas e é perfeitamente possível de você fazer a pé. Mas as duas próximas atrações que eu vou te indicar, você precisa pegar o metrô para chegar lá, porque fica um pouquinho longe. A primeira atração é o Atomium, que é um cartão postal aqui de Bruxelas e é como se fosse a Torre Eiffel da cidade. Ele foi construído em 1958 para uma exposição mundial que aconteceu aqui em Bruxelas e depois acabou ficando como ponto turístico.
Dentro funciona um museu super tecnológico, mas que é pago para entrar, custa 16 euros. E aí você escolhe se você quer visitar por dentro ou tirar foto na frente, como a gente fez. Já a segunda atração é a Mini Europa, que é um museu muito bonitinho e que vai interessar quem viaja com criança. Lá tem vários pontos turísticos da Europa inteira, como a Torre Eiffel, o próprio Atômium, em formato miniatura. Você pode tirar várias fotos e fazer brincadeira com os pequenos. Também é um ingresso pago, eu vou deixar aqui na descrição o link para todos esses ingressos para você ver quanto está custando o passeio na época da sua viagem e já deixar tudo reservadinho. E uma outra dica muito bacana é que se você tiver mais do que um dia aqui em Bruxelas, pelo menos 2 dias, vale a pena pegar um desses dias e fazer um bate e volta saindo aqui da capital. Tem muita cidade charmosinha aqui na Bélgica que vale a pena conhecer. As duas mais visitadas são Ghent e Bruges. Eu vou deixar aqui no card os nossos vídeos que a gente gravou nas duas cidades. Quem sabe você escolhe uma delas e faz um bate e volta quando estiver por aqui. Agora eu quero saber de você que assistiu esse vídeo do começo ao fim. O que é que você achou de Bruxelas? Vale ou não vale a pena colocar no roteiro? Se você já veio aqui em Bruxelas, me deixa um comentário aqui me dizendo qual a sua opinião sincera da cidade. Você é do time que ama ou que odeia Bruxelas? Quero saber tudo, me conta aqui nos comentários. E se você está vindo aqui para a Bélgica e quer mais dicas de viagem, confere aqui do lado que tem a nossa playlist completinha com todos os vídeos que a gente gravou aqui no país. Deixa um like nesse vídeo que eu vou adorar e a gente se vê no próximo vídeo, combinado? Beijão, tchau, tchau!